Lateral esquerdo na mira do Mengão queridão, Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, é alvo do Flamengo para a próxima janela de transferências. Mas será que o Flamengo precisa de mais um lateral esquerdo, uma vez que temos aí no elenco Matias Vinha, que vem se recuperando, tem a situação envolvendo o Ayrton Lucas, o Alexandro. Vamos falar sobre isso, falar também sobre o jogo de ontem ainda. O Flamengo hoje pode aí ver a liderança do Brasileirão escapar, tá? As palavras de Felipe Luiz sobre a partida, o desempenho do time, o mérito do Vasco. Segundo o Felipe Luiz aí, o Vasco foi muito bem na partida, mas por que não utilizou, não trabalhou para poder realmente ali, né, evitar que o Vasco crescesse tanto no jogo de ontem. O Gerson também rasgou elogios ao goleiro Léo Jardim do Vasco. Realmente ali eu vou falar para vocês, o Léo Jardim fez uma bela partidaça. Flamengo foi mal? Não foi mal. Vou falar sobre isso aqui realmente a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, na minha opinião, eu acho que só faltou o gol aí para sair perfeito ontem. O Flamengo foi mal? Não, o Flamengo dominou as ações do jogo contra o Vasco com 17 finalizações, sendo 7 no alvo, direto no gol, além de 65% de bola. O Vasco teve 6 finalizações, sendo apenas uma no gol. Ou seja, uma porcentagem aí de 35% em termos da posse de bola. Flamengo não foi mal, o Flamengo não foi mal. Só que o Flamengo peca na última bola. A última bola que o Flamengo, realmente a gente vem falando sobre isso. O Felipe Luiz até falou sobre isso na entrevista coletiva. Ele, né, falou o seguinte, olha só. No primeiro tempo, nós chegamos com bastante facilidade na área. Mas na hora do último passe, a gente não estava fino. Tivemos menos tempo para finalizar. Isso é mérito do Vasco. A gente não estava fino, né? Isso é mérito do Vasco. Sempre é mais fácil jogar no contra-ataque, com mais espaço. Quando o time se fecha atrás, é mais difícil finalizar. O Vasco é muito bem treinado. Fizemos um jogo onde merecíamos mais. Criamos, tivemos intensidade, mas infelizmente a bola não entrou como esperávamos. Disse aí o técnico Felipe Luiz. O que você achou sobre essas palavras do Felipe Luiz? O Felipe Luiz também, ele, né, analisou ali o desempenho ofensivo do Flamengo e ele disse o seguinte: eu vi que com a bola os jogadores estavam bem. O Arrascaeta, o Gerson, dentro da área, o Gerson teve 3 chances, mas a finalização não foi perfeita. Depois o Pedro teve chance, o Cebolinha, mas não senti o time mal com a bola. Disse aí o técnico Felipe Luiz. É o que eu falei. O time não estava mal. O Flamengo não jogou mal. O que o Flamengo peca é a última bola, o último passe, acertar para o gol. E muitas das vezes joga em cima do goleiro. Apesar que ontem teve algumas defesas sensacionais aí do Léo Jardim. Eu vou falar daqui a pouco sobre as palavras do Gerson. Mas em relação ao ataque rubro-negro, ontem na entrevista coletiva, o Felipe Luiz foi perguntado sobre a utilização de Matheus Gonçalves no ataque. E ele falou que o Matheus Gonçalves, ele enxerga como um ponta direita e destacou que não tem jogado com essa peça. Ou seja, uma vez que o Wesley é quem faz ali, ocupa aquele espaço. Não, eu acho que deveria dar mais oportunidade ao garoto Matheus Gonçalves. Essa é a minha opinião. Já o Gerson parabenizou o adversário e o goleiro Léo Jardim do Vasco, que fez uma boa partida ontem contra o Flamengo. O Gerson falou o seguinte: parabéns ao Léo, foi muito bem. Nós tentamos fazer o gol. Parabenizar também a equipe, mas o adversário foi muito bem. Parabéns a ele pelas defesas. Tentei ali a cabeceada, um chute,
que foi para fora. Disse aí o volante Gerson, meus amigos. E aí, torcedor? Agora que a gente vê aqui é que o Flamengo, né? Torcedor vai ter que torcer aí pelo porco perder pro Fortaleza, jogando no Castelão. Mas do outro lado tem o Fluminense, que está na terceira colocação com 9 pontos. E recebe o Vitória no Maracanã hoje. Então assim, o Flamengo na primeira colocação com 11 pontos. Palmeiras na segunda com 10. Fluminense na terceira com 9. Flamengo já jogou. Palmeiras joga hoje. E Fluminense também joga hoje. O Flamengo pode até mesmo terminar a rodada do Campeonato Brasileiro em terceiro colocado. Porque se o Palmeiras vence o Fortaleza e o Fluminense vence o Vitória, Palmeiras vai a primeiro, Fluminense fica em segundo e o Flamengo fica em terceiro. Mas vamos torcer aí para que realmente isso não aconteça, né? Porque aí pode complicar aí. A gente não pode deixar o Palmeiras. O Flamengo vacilou ontem, mano. Era só um golzinho só, cara. Um golzinho só. Ontem a gente viu aí que o Felipe Luiz não tinha o Alexandro. Matias Vinha ainda não voltou. E o Ayrton Lucas sentiu ali, né, um desconforto. Precisou ser substituído para a entrada de Guilherme Varela. Ou improvisada ali pela lateral esquerda. Aí eu pergunto a vocês, torcedor rubro-negro. O Flamengo precisa contratar mais um jogador para aquela posição? Será que os laterais que a gente tem hoje não dão conta? Eu acredito que com o Alexandro, com o que ele vem jogando, ele estando bem fisicamente, taticamente, aí o Alexandro é sensacional. Mas ele estando bem fisicamente, o Flamengo está bem servido. Agora só que não vai estar toda hora jogando. A gente ontem mesmo não tinha o Alexandro, né? Tivemos o Ayrton Lucas. O que eu quero falar aqui para vocês é que, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo, além do Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro e Atlético Mineiro, estão interessados na contratação do lateral esquerdo Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. O clube pede o valor de 7 milhões de euros, 46 milhões de reais. Com Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, o Flamengo precisa de mais um lateral esquerdo. O que você acha? Sinceramente, Juninho Capixaba, a gente lembra, né, que já teve nos olhares do Flamengo em outras oportunidades, principalmente no ano passado, na antiga gestão, monitorava o Juninho Capixaba. Assim que o Flamengo trouxe o Léo Ortiz do Red Bull, o nome de Juninho Capixaba foi muito bem falado internamente da antiga gestão do Flamengo. Mas hoje o Flamengo precisa do novo lateral esquerdo, na sua visão, com essas dificuldades que a gente vem tendo? Sinceramente, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vale a pena pagar 46 milhões de reais por Juninho Capixaba? Bom, vamos ver o que deve acontecer. Só lembrando que não existe nenhuma negociação em andamento nesse momento, tá, nação? Mas é um nome, de acordo com Jorge Nicola, que interessa ao Flamengo. Bom, eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.